Olá, aqui é o Denilson do Inglês CACD. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre collocations. Essa foi uma pergunta que foi feita dentro do meu grupo VIP no WhatsApp e a questão era se collocations é um tema que deve ser estudado ou não para o CACD, né? E o que são collocations ou como abordá-los, né? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo e eu vou providenciar aqui algum material de estudo, vou falar brevemente, fazer uma breve introdução sobre o que são os collocations, né? Qual a importância deles, e vou apontar aqui alguns materiais de estudo, bem como no final do vídeo eu vou fazer algumas indicações bibliográficas, ok? Bem, mas se você ainda não é inscrito no meu canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever agora para você acompanhar todas as minhas dicas, ok? Então se inscreva agora antes da gente começar, ok? Bem, então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar os materiais que eu indico para vocês introduzirem esse tema de collocations no estudo para o CACD. Bem, pessoal, vou começar aqui pela definição, pela própria definição de collocation do dicionário, do Cambridge, né? Como você pode ver aqui, observe, nós temos duas definições aqui, né? A primeira, a word or phrase that's often used with another word or phrase in a way that sounds correct to people who have spoken the language all their lives, but might not be expected from the meaning. Então, vamos lá, seria uma palavra ou frase, ou noun phrase, né, ou grupo nominal, né, que é frequentemente utilizado com outra palavra ou frase, né, de forma que soa correto para as pessoas que são nativos do idioma, né, mas talvez não seja, vamos dizer, esperadas do ponto de vista do significado, ou talvez não seja um significado muito lógico para nós que temos a língua portuguesa como língua materna, né. Como exemplo aqui, in the phrase a hard frost, hard is a collocation of frost and strong would not sound natural. Então, se muitas vezes em português você falaria uma forte geada e pensaria forte em inglês seria strong, e aí você faz a associação que você deveria falar strong, frost, então é aí que entraria o erro, né? Enquanto o mais natural, embora racionalmente faça sentido para você, o mais natural seria hard frost, né? Então, é nesse sentido em que ela pode não ser esperada dessa forma exatamente pelo significado em si, mas o collocation soa natural para o nativo, né? Aqui outra definição: the combination of words formed when two or more words are often used together in a way that sounds correct. Então aqui de novo o mesmo exemplo, the phrase a hard frost is a collocation. Então, digamos que collocations são as combinações de palavras que são normais ou naturais do inglês. E o nosso objetivo ao estudar collocation é nos aproximar dessa naturalidade do inglês. Então, quando você escreve na segunda fase do CACD, nas traduções, na versão, ou no resumo, ou na própria redação, você cria a maior parte das combinações, você tem uma grande chance de cometer erros. O ideal é que você aprenda e acostume com essas combinações que são naturais da língua inglesa, para que você não crie essas combinações com base na lógica da língua portuguesa, por exemplo, e venha a cometer erros por, vamos dizer, um erro de propriedade vocabular, de termo inadequado. Então esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto pelo qual eu considero collocations um estudo fundamental para o CACD, né? Um outro ponto que é fundamental é que, ao estudar collocations, você garante que você vai sair de um certo platô e caminhar para um nível mais alto. Isso é fundamental, principalmente para aqueles candidatos que atingiram um nível intermediário e encontram uma certa dificuldade em elevar o nível do vocabulário em inglês, né? Eu diria que quando os candidatos chegam no intermediário, né, ou passam um pouquinho do intermediário, fica cada vez mais difícil aprender vocabulário, porque as palavras que você tem para aprender dali em diante, normalmente são palavras de mais baixa frequência, né? Então, para isso, para aprender vocabulário daí em diante, você precisa de uma ferramenta, né, como o Quizlet, por exemplo, né? Aliás, eu diria que ferramentas de repetição espaçada você precisa em toda a sua trajetória de aprendizagem, né? Mas aqui, para você sair de um platô, de um determinado patamar em que você estacionou, é fundamental que você utilize uma ferramenta dessas e uma saída para você melhorar o seu vocabulário a partir do inglês intermediário. E para você se tornar competitivo, quando você chega lá no nível C1, C2,
seria aprender collocations. Então ele é uma estratégia. Então, além de ser um tema importante, né, além de ser vamos dizer, um aspecto sobre aprendizagem, sobre ganho de vocabulário que realmente você precisa dominar, você pode utilizá-lo a seu favor como uma estratégia para se diferenciar dos demais candidatos. Ok? Bom, então essa aqui é a definição. Aqui na parte da gramática de Cambridge, você pode ver aqui, eu estou dentro da gramática, então quando você faz a busca, você pode escolher aqui o modo que você quer, né? Então eu escolhi aqui gramática, tá? Você põe lá, collocation, gramática. Aqui você tem o primeiro material que eu sugiro que você estude para você ter uma noção do conceito, né? No final do vídeo, você pode conferir aqui abaixo na descrição, eu vou deixar todos esses links na mesma ordem que eu estou abordando aqui, desde a primeira definição até as últimas aqui com as indicações bibliográficas, certo? Então aqui você tem os exemplos, né? Você tem aqui uma diferenciação em duas categorias, o Strong Collocation, Weak Collocations, que vale a pena você conferir. Ok, aqui exemplos de Strong Collocations e ali exemplos de Weak Collocations. Ok? Então, estude em primeiro lugar a definição aqui do dicionário, né? Você tem uma lida aqui nesse link, nessa página. Em seguida, a parte da gramática de Cambridge, do Collocation. Depois, o próximo material que eu sugiro seria esse artigo. Ele é um artigo do British Council, né, voltado para professores, está dentro da página British Council Teaching English. Aqui você tem, ele oferece 2 artigos, né? O segundo são propostas de exercício de atividades para professores, né? Mas eu acho que vale a pena você estudar pelo menos o primeiro, né? Então aqui ele chama atenção, né? Problems with Advanced Levels, né? Então problemas para alunos, né? Ou pessoas que estão aprendendo inglês que estão em níveis avançados, né? Em uma determinada passagem aqui, o autor chama atenção para esse platô, né? Esse nível aqui, olha, exatamente essa passagem aqui, olha. As pessoas que estão estudando inglês, quando chegam nesse nível, atingem um certo platô e têm dificuldade para sair dele. Então o estudo de collocations pode ser uma ferramenta, na verdade ele é uma ferramenta para tirar você desse platô, desse nível em que você estaciona. Types of collocation, aqui você tem os exemplos de combinações possíveis, que verbo com substantivo, adjetivo com substantivo, aqui 3 palavras, né? Verbo, adjetivo e substantivo, e assim você tem os outros exemplos aqui, né? Em seguida eu vou mostrar onde você pode consultar esses exemplos, né? Bem, então todo o artigo vale a pena, né? Aqui o papel do professor, que é principalmente tornar o aluno, né, consciente da existência e da abordagem dos collocations, né? Enfim, é um artigo que vale a pena, confira o link no final do vídeo. Agora, vamos lá. Aqui, esse primeiro corpus, Just the Word, eu sugiro que você utilize para conferir os seus collocations, né? Obviamente, vocês vão ver aqui no texto, ele vai falar muito que você precisa ter um input de qualidade, né, nesse texto anterior. O que seria input? Você ler textos de qualidade, ouvir áudios de qualidade, que é uma primeira forma de aprender collocations, né? Então, leitura, listening, é uma forma de aprender collocations, que é um método mais natural. Outra forma seria você criar listas, né? Você pode criar listas a partir das frases de exemplo que você tem nos dicionários, né? E quando você cria listas ou quando você escreve, você pode consultar um corpus como esse daqui. Então, aqui, por exemplo, vamos consultar aqui a palavra look e você observa aqui, combinations. Aqui ele vai trazer as várias combinações possíveis, tá? Você tem aqui a intensidade, né, o nível de ocorrência de cada um deles. E como você pode ver aqui, é o verbo mais a palavra, né? Ele precedido do verbo. A palavra, né, e um verbo em seguida. Então a posição aqui é fundamental também. Aqui é a palavra e a preposição. Eu gosto bastante desse exemplo aqui. Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês como aparece. Observe que os resultados, né, você tem o termo e a preposição que você escolheu, ele vem no centro com milhares aqui de exemplos de utilização. Então aqui também é uma fonte, você pode selecionar uma frase como essas, por exemplo.
Tá? Além de poder consultar, você pode selecionar. Então, normalmente, se você está em estágios iniciais do inglês, você tende a aprender mais collocations através das leituras, né? Quando você já está escrevendo, se você tem dúvida qual preposição, qual verbo correto que acompanha esse termo, você pode consultar um corpus como esse, buscar a situação que você precisa e encontrar as frases de exemplo. Essa seria a melhor abordagem para esse tipo de material, né? Então, esse corpus aqui, o Just the Word, é um ótimo exemplo, uma excelente ferramenta, né? Uma outra ferramenta que eu recomendo é esse dicionário aqui de collocation da Oxford. É um dicionário bem simples, né? Ele não tem nada demais aqui ao redor, mas funciona muito bem. Olha, o mesmo termo aqui, quando você busca, observa, primeiro look como substantivo, e aqui as várias situações, né, seguido de adjetivo, preposições ou outras frases. Se você descer aqui, você vai ver look como verbo e advérbios que ele acompanha, né, ou preposições e etc. Então aqui você consulta da mesma forma. Okay? Esse outro dicionário aqui também é um dicionário de collocations, OSDIC, não sei se a pronúncia é exatamente dessa forma, né? Mas vamos lá, vamos buscar aqui. Look, o mesmo termo, e aqui você encontra também de uma organização muito semelhante aqui ao do Oxford, certo? Você encontra aqui look como substantivo e as palavras que acompanham, adjetivo, verbo, preposição e etc. Né? Então você pode consultar a situação que você procura, a situação que você está procurando e buscar as palavras que funcionam com ele aqui. Ok? Bom, agora vamos lá. Indicações bibliográficas. Né? Esses aqui são materiais gratuitos que você pode utilizar na internet e como indicação bibliográfica, o que eu recomendo são esses livros aqui de Cambridge. A mesma coleção daquelas gramáticas de Cambridge, né? o Cambridge English News. E aqui você tem English Collocations in Use, o nível intermediário, né? E aqui vocês têm também English Collocations in Use Advanced, também tem um nível avançado. Bom, eu acho que para você trabalhar com esse tipo de material, você, principalmente esses dois livros aqui, você já precisa estar bem avançado no inglês, talvez nível C1, C2, ou transitando já do intermediário, do B2 para o C1, para começar a trabalhar com um livro desse. Ele vai ajudar você a dar esse salto em termos de aquisição da linguagem, ganho de vocabulário, do nível, né, B2 para o C1, e o outro vai ajudar você a avançar do C1 para o C2. Como você pode ver aqui, ele é B1, B2, né? Então, ele ajuda, né, nessa consolidação do vocabulário nesse nível, e a outra, ela é nível C1 e C2. Então, é importante você estar dentro desse nível para você poder escolher trabalhar com um material desse. Né? E lembrando que, quais seriam as vantagens de estudar com um material desse aqui? Ele traz as principais collocations, que são mais frequentes, né? E ele vai ajudar você a dar mais naturalidade ao seu inglês. Né? Então, se você está em estágios iniciais, eu não recomendo, é mais importante que você comece com a leitura, ganho de vocabulário básico, né? Mas se você já estiver no intermediário, embora que ele seja nível B1, B2, eu diria que o momento mais adequado para estudar isso seria nessa passagem aí do B2 para o C1, certo? Ok? Bem, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal para você receber as notificações, e eu gostaria de convidar você também para participar do meu grupo VIP no WhatsApp. Dentro do meu grupo VIP você vai ser notificado com materiais, com notícias ou com novidades, e você também pode enviar perguntas para que eu possa produzir conteúdos como esse aqui. Ok? Então, não se esqueça de acessar os links abaixo para você ter acesso aos materiais e também de clicar no link para entrar para o meu grupo VIP. Bom, então é isso. Bons estudos para você e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.